Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Graças ao Senhor por mais uma reunião, por mais uma comunhão, por mais um suprimento de vida. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar, irmãos. Uma batalha está sendo travada. Eu creio que cada um de vocês estão participando dessa batalha, de uma maneira ou de outra, percebendo ou não, nós estamos participando de uma batalha, estamos sendo atacados. Então não vamos orar, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou fazer aqui uma oração, mas eu gostaria que cada um de vocês também orassem e orasse por mim. Porque nós sabemos que quando não tem aquele dizer, aquele provérbio, o mensageiro não merece castigo, mas é o primeiro a ser bloqueado, é o mensageiro, para não levar a mensagem. E eu tenho sido, de ontem à noite para cá, tem sido atacado, Mas louvado seja o nome do Senhor, porque eu estou aqui, estou até aqui. Louvado seja o nome do Senhor e vamos prosseguir. Nosso Deus é um Deus de batalha, um Deus de vitória. Nós temos luta, mas nós temos vitória também. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, porque Tu és o Deus dos deuses, Tu és o Senhor dos senhores, Tu és aquele que habita no alto e santo lugar, Tu és aquele que tem o nome de santo, Tu és o eterno, Pai. Louvado seja o Teu nome. Tu és o Deus onipotente, onipresente, onisciente, e cremos que o Senhor está ciente de todas as coisas, está presente nesse lugar. Louvado seja o Teu grande nome. Pai Santo, nesse momento eu te rogo a Tua bênção, rogo a Tua proteção. Senhor Jesus Cristo, ó Santo Espírito de Deus, unge agora a minha boca, Senhor, para que eu venha falar somente a Tua palavra. Que nada saia da minha boca que não seja da Tua vontade. E que chegue nos ouvidos dos ouvintes, Senhor, dos santos que aqui estão, Senhor, de maneira ungida essa palavra. E que essa palavra, Senhor, venha causar uma reação, Senhor, em nossas vidas. Senhor, nos despertando para encontrar com o Senhor, para andar de modo digno. Ó Senhor Jesus Cristo, reina neste lugar. Nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui um título, a batalha espiritual. Começamos na semana passada, Tivemos uma boa parte da comunhão na semana passada com relação à batalha espiritual. Foi falado, foi comentado, foi compartilhado com os irmãos da minha parte, que é um assunto muito raro no meio dos cristãos, de muitos cristãos. Os cristãos que eu tenho procurado por aí, você já teve algum estudo, já teve alguma comunhão, já estudou a Bíblia com esse foco, com esse propósito de entender com relação à batalha espiritual? Muitos dizem que não. E é uma situação que tem causado muito estrago na igreja, na vida do cristão, é quando ele não sabe que ele faz parte desse exército, que ele está em luta, que ele tem um inimigo. Nós temos um inimigo. E esse inimigo, ele é muito astuto, ele é muito eficiente, ele é muito sagaz. Esse inimigo, ele não dorme, ele não cochila, é dia e noite ele está atacando. Então nós precisamos estar sabendo disso. Nós, como exército de Deus, nós precisamos estar claro com relação a isso. Foi falado aqui, encontrar o Senhor. Nós estamos nessa caminhada, O Espírito está nos conduzindo para encontrar com o Senhor, para reinar com o Senhor e após isso aí entrar na Nova Jerusalém. Mas nós temos uma caminhada até chegar lá. E aí, como está a nossa caminhada? Vocês estão encorajados? Estão encorajados? Mas tem momentos que, será que eu vou conseguir? Senhor, me ajuda, eu não vou mais conseguir, eu não tenho força. O que está acontecendo comigo? Que o fardo está tão pesado. Então nós vamos ficar bem claro com relação a...
esse ponto. Hoje, né, eu gostaria de que os irmãos tivessem toda a paciência, descanse no Senhor. Né, depois de uma luta, de uma grande batalha, tem um almoço ali para nós, não é, irmãos? Tem um almoço, então descansa. Ninguém vai fazer almoço em casa. Quem é que tem um compromisso para depois de meio-dia aqui? Antes de meio-dia? Antes de meio-dia? Ninguém. Então, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou dizendo que eu vou até meio-dia, não. Estou brincando com os irmãos. Tá bom? Então, a Bíblia diz em muitos lugares, não é, que Deus, o nosso Deus, é o Deus da guerra. Ele diz que a guerra é dele. Ele é o Senhor das batalhas. Se ele é o Senhor dos exércitos, então quem é esse exército? Somos nós. E ele nos chama para batalhar, para lutar. Nós temos que lutar contra o inimigo. Nós somos salvos justamente, não é, para... Sim. Muito obrigado. Então, para o Senhor, para nós sermos esses canais, né, para colocar Satanás no seu lugar. É justamente por meio de nós. Ah, mas irmão, eu sou tão fraco. O Senhor conta comigo? Conta com você. Conta comigo, conta com cada um de nós. E não tem que fugir, não tem como fugir. Fomos alistados, não é? Fomos escolhidos. Você não sabia que quando você foi escolhido, da vez muita gente... Ah, mas então me enganaram. Eu não sabia que eu ia fazer parte de um exército. E um exército que não está na inatividade, um exército ativo. Essa é uma notícia que eu estou dando para vocês. Vocês fazem parte de um exército ativo. Um exército que está pronto para a batalha. Se não estiver pronto, o Senhor está pronto para nos preparar para essa batalha. E nós vamos lutar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos cantar um hino. É um hino que nos encoraja, que nos anima. Não é? O exército, né, eu vivi muito essa vida aí, por isso que eu sempre vou estar falando de vida militar. Né? Foram em torno aí de quase 34 anos de vida militar. Então, tudo eu falo de vida militar, não tem outra coisa para falar. Vida militar e vida com Deus. Só tem essas duas coisas, né, para falar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o hino que nós vamos cantar é um hino de guerra, de batalha. Eu nunca vi ninguém batalhar sentado. É de pé. E é um hino encorajador. Vem com Josué lutar em Jericó. Vamos lutar. Não só com Josué, mas vamos lutar todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, Jericó chegou ao fim. As trombetas soarão, falando céu e chão. Cerque os muros para mim, Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, Jericó chegou ao fim. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Cerque os muros para mim, Jericó chegou ao fim.
vem com Josué. Josué luta em Jericó, Jericó, Jericó. Josué luta em Jericó e as muralhas ouvirão. Vem com Josué. Vem com Josué luta em Jericó, Jericó, Jericó. Josué luta em Jericó, as muralhas ouvirão. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso, né? Lutar com o Senhor. Não precisa fazer muita coisa, é só obedecer. Não é? Muros caem, o inimigo cai e nós vencemos a batalha. É só obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Tem guerras que você tem que lutar e tem guerras que você só tem que obedecer ao Senhor, que o Senhor vai nos dar a vitória. Louvado seja. Vamos abrir as nossas Bíblias. Em Efésios 6. Amém. Aleluia. Vamos ler até o versículo 12. Efésios 6, de 1, ou seja, vamos ler do 10 ao 12. Começando do 10. Amém. Vamos lá? Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Só até aí. Então, primeiro anúncio, né? Estou fazendo aqui uma recapitulaçãozinha que os irmãos que nos vieram da vez passada, nós mostramos que nós temos uma luta. O versículo 12 aí mostra que nós temos uma luta. E essa luta, não é? Com quem é essa luta, né? Temos uma luta aí, no versículo 12. E essa luta, com quem é essa luta? Aí no versículo 12 continua dizendo, com quem vamos lutar? Com os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então nós vamos lutar com esse exército que não é qualquer exército, não. É um exército poderoso. Aqui nós vimos aqui uma ordem hierárquica deles, né? Quer dizer, a desordem organizada. A desordem porque é o reino de Satanás, mas só que eles são organizados. Então nós vimos aqui só capitães, nós vamos colocar hoje de acordo com as nossas forças armadas, de capitães, coronéis, generais, somente esse pessoal aí da estratégia, cheio de estratégias. Então não é qualquer pessoa. Irmãos, o problema é que nós às vezes queremos subestimar o inimigo. Nós não podemos subestimar o inimigo. O inimigo, ele é muito astuto. Vamos ver um versículo aqui em 2 Coríntios, mostrando que nós não podemos subestimar os inimigos. Só vou ler esse versículo bem rapidinho para poder os irmãos ficarem muito atentos. 2 Coríntios 2. Está vendo aqui, ó? 2 Coríntios 2:11. Encontramos aí? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os seus desígnios. Quando nós achamos que ele não existe, que ele não sabe lutar, que ele não tem ordem, que ele está tranquilo, que ele não mexe com quem não mexe com ele e tal, essa coiseira toda, não podemos ignorar o nosso inimigo, tentar subestimar o nosso inimigo. Esse é um inimigo muito perigoso.
E muitos dos irmãos aqui já sabem dessa situação. Ele é muito astuto, ele é muito perigoso. Então nós não podemos designar. Quando nós, não é? Aí o que ele diz? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. O que acontece quando você acha que a coisa está simples, está tranquilo, está calmo? O que acontece? Aí é a hora que vem o ataque. É nesse momento. Quando tem dois soldados, duas tropas inimigas guerreando entre si, e eles estão atirando, ninguém ali está parado, está todo mundo guerreando. E outra, a tropa, o outro lado, não fica parado. Não tem aquele dizer que o ataque é a melhor defesa? O ataque é a melhor defesa. Então, nós temos que estar atacando continuamente, o nosso inimigo. Então, não vamos, porque esse inimigo, ele traz muitas características. O que eu quero dizer aí? Muitos nomes, muitos títulos, e cada título desse, olha, os irmãos se preparem que eu vou falar um pouco desse inimigo aí, que vocês têm que conhecer o inimigo para poder vencer ele. Nós temos que conhecer o inimigo. Às vezes, mas irmão, essa palavra está muito pesada, por que não vamos para outro lado? Vamos para outro lado. Mas nós temos que conhecer o inimigo. Para você derrotar o inimigo, você tem que conhecer qual é o terreno que ele está lutando, a arma que ele está usando, os soldados que ele tem que enviar um espia lá para ver toda essa área, todo o seu território, todo o seu exército, todo o seu arsenal. Então é isso que eu estou abrindo aqui para os irmãos. Vou mostrar para os irmãos justamente quem é esse inimigo. Depois nós vamos usar as nossas armas, vamos para nossas armas. Mas primeiro eu vou mostrar as armas dele, como ele atua, como ele trabalha. É para nós estarmos atentos. Então aqui, a gente percebe que em 2 Coríntios 4:4, vai nos mostrar que ele é o Deus deste século. 2 Coríntios 4:4, ele é o Deus deste século, que cega as pessoas, não é? Em Efésios 2:2, ele é a potestade do ar. Presta bem atenção no cada título que ele tem, é só título forte, não é fraco. É a potestade do ar. É aquele que cega as pessoas, que cega o entendimento das pessoas, não deixa as pessoas entenderem a palavra de Deus. Em Apocalipse, mostra que ele é o acusador, mostra que ele é, Apocalipse 12 versículos, lá no Apocalipse 12, se não me engano, 17, por aí assim, mas não nos interessa muito isso aí não. Depois eu dou os versículos para os irmãos. Então ele mostra que ele é o acusador, mostra que ele é o Satanás, mostra que ele é o diabo, que ele é o sedutor, que ele é a antiga serpente, que ele é o grande dragão. Quem mais? Mostra também que ele é o pai da mentira. Então ele tem todas essas características. Então esse inimigo, ele não é qualquer inimigo. Então nós temos que estar muito atentos nesses aspectos aí, né? Senhor Jesus. Então nós já vimos aí que nós temos uma luta e temos que nos fortalecer para essa luta. Temos que estar forte com relação a essa luta. Como é que aqui o versículo 10, vamos lá para Efésios 6, voltar para o versículo 10. Encontramos aí? Efésios 6, 10. Então, como é que nós nos fortalecemos? Ele diz assim, quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Como nós somos fortalecidos? Como é que você se encontra fortalecido ou desencorajado? O que acontece quando você fica desencorajado? O que acontece quando você fica fortalecido? O que você tem que fazer para ficar fortalecido?
tomar a palavra, invocar o Senhor, buscar estar perto de quem é poderoso, de quem é forte, pedir força ao Senhor, voltar-se para o Espírito. Os irmãos sabem, não sabem? Mas é isso que temos praticado. Quando você está desencorajado, não é? Nós precisamos estar fortalecidos, porque nós vamos lutar contra um inimigo feroz. Então ele diz, quanto mais, quando Paulo ele fala aqui, né, quando ele termina de falar o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 de Efésios, aí ele fala quanto mais. Olha, depois de tudo isso aí, vocês precisam estar fortalecidos, porque vocês agora vão enfrentar uma batalha. Né? Vocês precisam estar fortalecidos. Então, no capítulo, no próprio Efésios aí, 4, 26, vamos dar uma olhadinha, 4, 26 não, 4, 23, diz assim, ó, vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Imagina uma pessoa, não é? Que está revestido de quê? Do novo homem. Ele está revestido do novo homem. É a maneira de nós estarmos o quê? Fortalecido. É estar revestido do novo homem. Quem é esse novo homem? Jesus. Mas nós estamos aqui com uma mensagem bem fresquinha aqui. É o Espírito. O novo homem é o Espírito que está em nós. Os irmãos percebem que os discípulos não fizeram nada até o Senhor Jesus ser morto, ser glorificado e dispensar o Espírito para eles. Eles não fizeram nada. Mas quando o Senhor disse, olha, fique aqui em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Nós vimos esse versículo ontem, não é? Até que do alto seja revestido de poder, aí sim, aí vocês vão sair para ser as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins do mundo. Então isso é um homem forte. Agora eles têm coragem, agora eles têm ânimo. Aquele Pedro que ficou negando Jesus lá, né, naquele momento ali crucial, aquele Pedro foi o primeiro que se levantou. Foi o primeiro que se levantou quando aconteceu tudo. Esse povo aí está embriagado. Quando o Espírito veio sobre a igreja, não é? Alguém se levantou e disse, esse povo está embriagado. Aí quem se levantou? Quem teve a coragem de se levantar? Pedro. Os irmãos estão percebendo como é que você fica fortalecido? Eu estou citando esses versículos para mostrar que nós ficamos fortalecidos é por meio do Espírito. É por meio do Espírito. Senhor Jesus. Aí ele continua mostrando outro aspecto do 3,16, ainda em Efésios 3,16, ele foca muito essa condição aí. Ó. Paulo, aqui no 14, ele ora, por esta causa me ponho de joelho, 3,14, Efésios 3,14. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem tomo o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Está vendo aí? Quem é que fortalece? O Espírito. Por isso que nós ontem compartilhamos isso aí. O Espírito é aquele que nos assiste. Ele nos ensina todas as coisas, Ele que nos convence, Ele que nos ensina a orar, Ele o que mais? Ele que nos ilumina, Ele que está sempre conosco, Ele que intercede nas nossas fraquezas, Ele que conduz, Ele que te faz lembrar, você está tentando lembrar de um versículo, não consegue. Tem muita coisa com relação, não vai dar para mim ler tudo isso, mas se eu for ler aqui tudo que eu pude até escrever ontem, não é? O quanto que o Espírito é importante para nós, Ele que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, é o Espírito. Então, irmãos, o que vai me fortalecer? É esse Espírito. E esse Espírito, ele tem que permear todo o meu ser, ele tem que se expandir dentro de todo o meu ser. Por isso que o versículo 17, olha aí, ó. Versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando-vos arraigado e alicerçado em amor.
Então nós vimos aqui os dois pilares, dos 3 pilares, não é, da nossa fé cristã. Quais são os três pilares da nossa fé cristã? Todos vocês têm, então todos vocês sabem. Eu gosto de colocar os irmãos à prova, né? Olha, fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Então aqui é isso que vai nos fortalecer. Não dá para me falar muito tempo de fé, nem de amor, nem de esperança. Eu só quero mostrar para os irmãos que esse espírito não pode ficar somente no meu espírito. Ele diz que tem que fortalecer. Ele diz aqui, ó, assim habite Cristo no vosso coração. E por que ele estava habitando lá no espírito e agora está no coração? É necessário ir até o coração. Por que tem que ir até o coração? Tem que saturar todo o nosso ser, todo o nosso âmago. Quando o Senhor toma mente, vontade, emoção e espírito, consciência, intuição, não tem mais o homem não tem mais nada a fazer. Nós não temos, graças a Deus, que quando o Senhor toma tudo isso aí, não tem nada a fazer. Aí Ele vai reinar sobre a nossa vida. Aí não tem medo, não tem pavor, não tem Satanás, não tem demônio, não tem dominador. Estão todos derrotados. Os irmãos estão percebendo que é por meio do Espírito que nós somos fortalecidos? Por isso aqui ele diz, vamos voltar lá para Efésios 5 ou 6. Quanto ao mais sede fortalecido na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Agora aqui ele dá mais uma dica, não é? Nós temos que o quê? Revestir de toda a armadura de Deus. Ou seja, nós devemos se vestir, nos vestir do próprio Deus. É maravilhoso, né? Vestir do próprio Deus. Você está vestido do próprio Deus. Não tem brecha, não tem lugar para Satanás. Não tem lugar para ele atacar, porque você está revestido do próprio Deus. A armadura de Deus representa o próprio Deus. Então aqui ele vai começando a mostrar quem é esse próprio Deus. Aí vai mostrando como é que eu vou identificar esse Deus aí. São os atributos de Deus. Eu preciso apalpar isso aí. Como é que eu vou entender que eu estou revestido com a armadura de Deus? É você conhecer os atributos de Deus. Eu vou perguntar pelo menos desse lado. Irmãos, eu gosto, nós estamos no estudo bíblico e fiquem tranquilos. Fique tranquilo. Eu quero que esse lado aqui me falar 5 atributos de Deus. Esse lado vai falar 5 atributos de Deus. E não pode repetir. Bondade, atributos que eu quero atributos agora, pode ser 2 aqui, 2 aqui, somente atributos que é só de Deus. Tem atributos que é só de Deus e tem atributos que Deus trabalha em nós. Soberania é só de Deus. O que mais? Fala bem alto, um de cada vez. Vocês estão com medo de ser feliz. Vocês estão sendo treinados para ser reis. Não para ficar na periferia. Nós estamos treinados para ser reis. Eu estou vendo essas cadeiras ocupadas e agora eu aluguei aquela cadeira ali. Ó. Enquanto eu estiver aqui, eu quero ficar naquela cadeira ali. Eu não quero ficar lá atrás, não. Lá atrás é a periferia. Aqui é dos reis, dos que estão para correios. Amanhã todo mundo vai vir para cá. Tá, mas vamos lá. Hã? Tem atributos que é só de Deus. Atributo só de Deus. Está vendo? Por isso que nós precisamos... Deus é onisciente. Só Ele é onisciente. Só Deus é onipotente. Só Deus é onipresente. O que mais? Só Deus é soberano. O que mais? O que mais? Os irmãos, percebe aí? Aí os atributos que Deus quer trabalhar em nós. Deus é amor, Deus é luz, Deus é misericórdia, Deus é o que mais? Deus é amor, Deus é paz. É isso, são essas coisas. Então eu preciso estar revestido desse aspecto. É um viver que eu preciso viver isso aí.
Se eu viver isso aí, eu estou revestido desse Deus. Está dando para entender? Ou está difícil esse discurso? Nós precisamos entender, porque mais tarde vai ter a prova. Sair daqui você já sabe, então... Louvado seja o nome do Senhor. Vamos avançar. Então nós já sabemos, não é? Que temos que lutar, e temos o inimigo, temos que nos fortalecer, temos que nos preparar constantemente, não é? E temos que saber aonde é que está acontecendo essa luta. Aonde é que está acontecendo a luta? Só os irmãos daqui, aonde é que está acontecendo a luta? Está com a cola bem na mão aí, todo mundo? Aonde está acontecendo a luta? A luta está sendo travada aonde? Nas regiões celestiais. Então nós estamos com uma batalha travada nas regiões celestiais. Já sabemos quem é o inimigo e já sabemos aonde é a batalha. E nós temos que subir de grau, subir de esfera para poder guerrear nesse lugar, porque aqui nós só vamos acertar nos seus instrumentos, que ele usar aqui, ó. Quem são esses instrumentos? É os seres humanos, são as pessoas. O que comanda de lá, ele comanda de lá e acontece aqui, só tem aqui resultados. Então nós precisamos ter essa visão, estar lá, porque o Senhor já nos levou para lá, nós estamos lá, falamos na comunhão passada, que nós fomos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais. E que nós agora estamos sentados nas regiões celestiais com Cristo. E que Cristo está lá, nós estamos, as nossas bênçãos estão lá. E também os anjos estão lá também. Os anjos que nos auxiliam, que nos ajudam nessa batalha, eles estão lá. Ou você não precisa de auxílio de anjo. Ou você não tem um anjo da guarda. Como é que se chama o seu anjo da guarda? Não vai escolher. Hã? Está em dúvida ainda? Vocês precisam de anjo da guarda? Não está todo mundo em dúvida? Olha, tá vendo aí o que é? Irmãos, percebe o quanto Satanás é sutil e ele entra na sua mente e guerreia e batalha, é ou não é, o que acontece? Isso são as ciladas de Satanás. Ou você luta com os anjos, ou você realmente precisa dele, ou não precisa. Quem é que dispensa aí o auxílio dos anjos? O que vem a ser um anjo? Já tem que começar lá do zero de novo. O que é um anjo? Define aí um anjo. Define aí, irmã Rita. Irmã, define um anjo. Quem é que pode definir o que é um anjo? Um anjo é um mensageiro, não é, que está ao nosso serviço, não é? Ele é um ser angelical que está ao serviço de Deus para nos ajudar, para nos auxiliar, para batalhar conosco e por nós. Está errado isso aí? Está aqui na Bíblia. Ó, mas faz parte. Vamos aqui para Apocalipse. Apocalipse 12. Apocalipse 12, começando o versículo, até o versículo 8 aí, né? Anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo e do seu povo. A vitória de Cristo e do seu povo. Houve peleja no céu, Miguel, começando o 7. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos. Está vendo aí os anjos brigando? Miguel e os seus anjos. O irmão pode ler para mim. O irmão pode ler bem alto aí para mim, por favor. Um só o irmão bem alto, bem forte. Pode continuar. Só um minutinho. Então vocês já viram dois seres aí lutando, não já viram? Quem são? O dragão e os
Anjos de Deus. Dragão e os anjos de Deus. Agora vamos ver onde é que nós estamos aí agora. Vamos lá. Pode continuar, irmã. E eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Eles quem? Os anjos. Quem venceu pelo sangue do Cordeiro? Quem? Nós. Anjo não precisa de sangue de Cordeiro. Somos nós que aplicamos o sangue. O sangue é uma arma contra Satanás. Os irmãos precisam saber disso. Aplicar o sangue, usar o sangue. Então, nós somos salvos pelo sangue. Lá na Páscoa, quando lá no Egito, o que aconteceu? Olha, se o sangue estiver na ombreira das portas, eu vou passar por cima. Mas se o sangue não estiver lá, eu vou entrar e vou matar o primogênito. Então, nós somos salvos pelo sangue. Nós fomos redimidos pelo sangue. Nós fomos comprados pelo sangue. O sangue derrotou Satanás, o Senhor derrotou Satanás na cruz, derramando o seu sangue. Então, quem venceu? Nós que vencemos pelo sangue. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Dar testemunho é viver no Espírito, é viver conforme a palavra de Deus, é andar de modo digno do chamamento em que fomos chamados. Isso é dar um testemunho. Testemunho é muito forte. E mesmo em face da morte, não amar a própria vida. Por isso, festejai os céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e o do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande glória, sabendo que o pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho varão. Então aqui nós vimos o quê? Satanás sendo lançado por terra justamente conosco, ou seja, por meio de nós. Por meio de nós, junto com os anjos. Então os irmãos vão ler mais com relação a anjo, que não vai dar para me estar falando com os irmãos aqui, mas ler mais com relação a anjos, né? E vocês vão ver, né, que os anjos... Agora presta atenção ali, quando Moisés estava subindo com o povo, e o povo pecou, fez uma situação lá, murmurou tanto, aí o Senhor diz, olha Moisés, eu não vou com vocês, mas você vai e os anjos vão à frente com você, destruindo os inimigos. Está vendo os anjos em ação, em atividade? Os anjos vão destruindo os inimigos. Aí o que Moisés diz? Olha Senhor, se o Senhor não for, se a sua presença não for comigo, não faça eu subir. Então Moisés escolheu o quê? A presença de Deus. Não que os anjos não eram suficientes, mas ele precisava da presença de Deus para poder suportar o povo. Será que nós precisamos da presença de Deus para suportar os irmãos aqui? Ah não, os irmãos estão tão tranquilozinhos, estão uma beleza, são uma maravilha. Só com o anjo resolve. Não, mas os anjos são tão poderosos, derrotam tantos inimigos. É muito sério, não é? Ele acha uma brechinha aí ele entra. A Bíblia diz, não deis lugar a Satanás. Não deis lugar. Dar lugar é abrir uma brechinha. Abrir uma brechinha, ele entra igual uma cunha, aí ele vai só abrindo, só abrindo, só abrindo, só abrindo. É assim que ele trabalha. Tá, então vamos avançar um pouco mais. Então nós já sabemos aonde é que está a luta, não é? Nas regiões celestiais, nós estamos lá, temos que lutar a partir de lá. Então nós temos que estar no mesmo nível, no mesmo patamar para poder vencer. Essa que é a situação. E as nossas armas, elas não são carnais. As 1 Coríntios, 2 Coríntios 10, 3, diz que as nossas armas não são carnais. Embora andamos aqui na carne, mas nós temos que usar armas espirituais. Porque nós estamos lutando contra espírito. Espírito luta contra espírito. Carne luta contra carne. Se for carne lutar contra espírito,
Daí a razão de estarmos derrotados, muitos derrotados, porque está lutando, não é, na força do seu braço. Não, tem que ser na força do Senhor, fortalecido no Senhor. Isso tem que ficar bem claro, irmão. Nós não temos força nenhuma, não temos nenhuma vantagem contra esse inimigo aí. Se nós formos, né, de acordo com a nossa força, a força do nosso braço, o nosso conhecimento. Não temos, é derrota na certa. Vamos lá, então nós já sabemos que, e agora vamos ver as armas dele bem rapidinho, não é? Vamos ver as armas desse inimigo aí bem rapidinho. Então, ele tem duas armas, e os irmãos estão com o manual na mão dizendo quais são as armas. Eu vou usar vocês, vou estar sempre conversando com vocês, que é para não dormir mesmo. Esse lado aqui eu quero saber das armas do inimigo, que está escrito aí em Efésios 6. Quais são as armas dele? Está dizendo aí. Tem a cola aí, tem a cola, é só ler. Não, as armas, é as armas. Essas armas do inimigo. Ciladas e dardos. Vamos ler. Ciladas e dardos. O que vem a ser ciladas? Não está aí cilada na Bíblia de vocês? No versículo 11 e no versículo 13 está dizendo dardos. Ciladas é um laço que ele prepara um laço. Ele prepara uma armadilha para você cair, para nós cairmos. E isso diz respeito ao nosso dia a dia, o nosso andar aqui em cada momento. Em cada instante ele está preparando uma cilada, ele está preparando um laço, está preparando uma armadilha. Isso aí é a arma dele. E os dardos? Os dardos atingem aonde? Toca aonde? Na mente, trazendo dúvida, incerteza, posso ou não posso, incredulidade, engano. Então ele ataca na mente. E se nós não estivermos claro disso aí, irmãos, nós vamos estar claro e começar a praticar. Terminou essa comunhão aqui, já vamos começar a praticar, porque senão continua a derrota o tempo todo. Vamos praticar, vamos viver. Porque as nossas armas, os seus irmãos começaram a observar aqui, né, quando nós chegarmos aqui nas nossas armas, vocês vão ver que é um viver, nada mais do que um viver contínuo. Então as armas aí, vamos ver Efésios, não sei se vai dar para terminar, Senhor Jesus, vamos ver Efésios, ou seja, Efésios não, Tiago 1:7. Tiago, perto de Hebreus. Aleluia. Encontramos aí? Então aqui em Tiago, ele começa trabalhando, mostrando Tiago 12, 1:12. Certo? Está encontrando aí? Então aqui tem a origem do pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu os que o amam. Olha, bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, que suporta com perseverança a aprovação. A aprovação vai vir? Vai vir. E essa aprovação de Deus é justamente para nós crescermos, para ser expurgado toda e qualquer contaminação, sujeira que há na nossa vida. Nós estamos num processo de santificação. Todo esse nosso trabalho é um processo de santificação. Por isso que lá em 1 Pedro 1:15, ele diz, sede santo em todo o vosso procedimento. Irmãos, isso é muito rico, esse versículo. Não se esqueça desse versículo. Sede santo em todo o vosso procedimento. Está limpando o chão? Sede santo. Ou seja, faça como ninguém nunca fez. Que você busque a ser singular. Ah, mas todo mundo deixa aquele cantinho ali sujo, eu não vou limpar. Ah, mas todo mundo não passa pano. E aí começa essa coiseira aí, ó. Isso não é santidade.
santo em todo o procedimento, nos seus negócios, na sua vida conjugal, na sua vida social, na sua vida de igreja, em todo o seu viver, seja santo. E a aprovação vai vir. Seja perseverante. Senhor, me sustenta. Senhor, eu quero perseverar. Me segura. Não deixe eu cair. Não deixe eu ser pego pelo laço de Satanás, que aqui é um laço. Tem aqui um laço. Vamos lá, seguir. Ninguém a ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. O Albertino, o que vê? Deus não pode ser tentado pelo mal. Ninguém contamina Deus, ninguém muda a mente de Deus. Mas nós, o inimigo trabalha num irmão que deixou uma brecha que vai perturbar o outro irmão, vai tentar o outro irmão. E aí vai ser aquela, né, efeito dominó, vai caindo todo mundo. Porque a igreja, ela é um bloco fechado. Sabe aquele hino que diz que é jardim fechado? É jardim fechado, tem que estar unido. Por que o senhor ainda não voltou? Porque a igreja tem muita brecha. Então, a igreja não está edificada. A igreja é edificada quando ela está coesa, um grupo fechado, um grupo que um irmão aqui não cutuca o outro, um grupo que o irmão aqui não fala mal do outro, um grupo que o irmão está sempre orando, cuidando uns dos outros. É isso aí, é edificação. Aí não tem brecha para Satanás aí. Não tem brecha. Então a igreja precisa saber disso, nós precisamos saber disso, que nós temos que cuidar. Quando a Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros, assim como Deus nos amou, amar de tal maneira. Esse amor é para nos unir mais ainda, para cuidar uns dos outros. Quem ama, cuida. Quem ama, guarda. Quem ama, quer ficar junto. Quem ama, preserva. E aí vai. Então, aqui, vamos continuar, porque o Espírito vai conduzindo aí, a gente vai. Ele diz assim, ó, então Deus não pode ser tentado. Então nós somos tentados por causa que tem falha, tem vaga. Aí o inimigo entra com a tentação dele. E o alvo de Deus, ele prova. E a aprovação é para nos aperfeiçoar, para a nossa santificação. Mas a tentação de Satanás é para te derrubar. Tem aquela coisinha, né? Escorregadio. Aquela coisinha para pegar. Aquela astúcia. Então, Satanás é para derrubar, a tentação dele é para destruir. Qual é a missão dele? Matar, roubar e destruir. Não tem outra coisa. Então, essa é o alvo dele. Aí o versículo 14, ainda de Tiago 1, diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, tem cobiça dentro de nós? Tem? Tem cobiça dentro de nós. Quando esta atrai e seduz, olha, essa cobiça está dentro. Eu não queria ir no shopping, mas vamos dar uma voltinha lá, vamos dar uma caminhadinha lá, vamos. De repente você vê uma calçona bonita, você já está no vermelho no cartão. E, não, divide aí, tá. Você foi atraído, você tinha uma cobiça, cobiçou a calça, e aí ela lhe atraiu e você enfiou o cartão. E aí pronto. E aí entrou. Daí só desce. Aí vira aquela bola de neve. Aí vai financiando a dívida, que a dívida financia outra dívida, e daqui a pouco, morte. Está vendo a tentação? A cobiça, onde é que ela chega? Aí ele continua. E a cobiça, quando essa atrai, seduz, conduz, te carrega, te força, te amarra, te leva. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Agora nasceu um perigosinho aqui. Muito perigoso ele. Nasceu o quê? O pecado. O pecado agora nasceu. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. O salário do pecado é a morte. Por isso que diz, nós não podemos mais viver de acordo com o pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos libertos. Então, irmãos, a cobiça é uma arma de Satanás. Ele vai te levando. Não, eu sei que ele gosta muito de dar uma volta no shopping, eu vou levar ele. Não, eu sei que ele gosta de ir muito na cidade do automóvel, eu vou levar ele. Não, eu sei que ele gosta muito de andar na feira, eu vou levar ele. Ele não tem a capacidade de saber dos seus pensamentos, mas ele lança a isca. E aí, quando morde a isca, aí pronto. Não adianta espinhar, já está amarrado.
está preso. Então nós temos que ter muito cuidado com as ciladas de Satanás. Ele cega a nossa mente, é outra cilada dele, ele cega a mente do homem. Não vou ler esse versículo porque é muito conhecido, não é? Diz que o Deus desse século cegou o entendimento e cega o entendimento dos incrédulos, dos homens. Ah, irmão, por que eu leio e não entende? Porque ainda está cego. Ore com relação a esse ponto. Eu sou simplesmente um irmão, eu procuro ser normal, simplesmente ser normal. Só isso. Então, ore. Quando nós viemos para a igreja, nós viemos com todas essas manchas, essas rugas, essas coisas lá do Império das Trevas. Não pensa que chegou aqui e está tudo pronto, não. É um processo de santificação. Então tem muito cristão que está cego. Tem ou não tem? Então por isso que Paulo estava orando. Senhor, que sejam iluminados os olhos do vosso coração, para que eles venham entender quem são eles, o que eles têm, não é? E para onde eles vão. Quem é o seu inimigo? O inimigo deles não é os seus irmãos, não. O inimigo deles é Satanás. Ilumina, Senhor. É a oração dele aí, no capítulo 3, verso 18, se não me engano. É isso que o Senhor está fazendo. Então, é que Satanás, ele cega o entendimento. Ele não deixa você ler, não deixa você entender, não deixa você perceber, não deixa você desfrutar. E aí, aqui tem outra coisa interessante. 1 Pedro 5,8, a Bíblia mostra que ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, não é? Caçando uma brechinha para nos tragar. Tá, 24, ele vai... É complicado, não é não, irmãos? Você não pode dar um passo errado, escorregou um pouquinho e ele... Opa! Você soltou uma palavrinha, não, eu vou sentar mais esse pessoal aí, é tudo amigo, né? Eu não tomo a cerveja, mas eles tomam e eu não vou tomar, estou aqui. Que tal? Ele está rugindo, ele está ao redor ali. Se não der para hoje, nós vamos para outro dia. Mas vamos ver o Salmo 1. Salmo 1. Por que eu estou batendo muito nessa questão, irmãos? É por causa que nós temos que conhecer esse inimigo, as armas dele, a cilada dele. Temos que conhecer. Salmo 1 diz assim, é bem-aventurado, presta bem atenção, é bem-aventurado, é bem-sucedido, é abençoado, não é? O homem que não anda no conselho dos ímpios, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o inimigo diz, mas o escarnecedor, eu não estou escarnecendo de ninguém, mas eu estou só sentado lá, mas já está dizendo que você é amaldiçoado. Aí esse versículo está dizendo que é amaldiçoado. Se você sentar na roda dos ímpios, também é amaldiçoado. Está dizendo aqui, bem-aventurado quem não senta, mas o contrário de bem-aventurado é amaldiçoado. Às vezes a gente pensa que a coisinha é tão simples, mas não é simples não. Não é tão simples como a gente pensa. Eu preciso estar ali naquele meio se eu tiver com aquele propósito de falar da palavra. Não, mas eu só estou acompanhando, estou só ali junto com ele. Os escarnecedores que escarnecem, eles soltam uma piadinha, uma coisinha. E aí, mas rapaz, você nem ri, rapaz. Deixa de ser quadrado, rapaz. Você nem sorri. Eu falei uma piadinha aqui, você nem sorri. Né? Não tem uns cristãos ainda que faz piada com relação à vida cristã, com relação a Cristo. E aí o outro sorri, acha graça. Isso é cilada de Satanás. Para te desencorajar, de lhe desanimar. E o próprio Satanás está lançando a cilada, ele vai sorrir de você. Vai sorrir. Vai criticar. Vai zombar. Mas antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quer ser guardado? Quer ter uma mente guardada? Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Se nós meditarmos, irmão, a nossa mente vai estar guardada. Nós vamos estar guardados.
essas são as nossas armas, as armas do inimigo está aí, ó. É nos jogar nessa situação aí. Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Então aqui, nós já vimos aqui que lá no capítulo 3 também, né, capítulo 3 de Gênesis, ele é o pai da mentira, ele mentiu ali no capítulo 3, enganou a Eva, né? Por isso que lá no 1 Coríntios, vamos lá para 1 Coríntios, rapidinho. Rapidinho, tudo é rapidinho aqui. 1 Coríntios 11, não é primeiro, não, é segunda. Segunda 11, 3. Encontramos? Diz assim, ó, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, tá vendo? Enganou a Eva. Por isso que lá, daqueles títulos que eu li, aquilo lá não foi de graça, não. Ele é o enganador. Então ele sabe que é ele que engana. Ele é o mentiroso. Ele é o pai da mentira. Por isso que ele mente. Ele veio para matar, roubar. Por isso que ele está matando, está roubando. Ele é o acusador. É por isso que ele está acusando. Então todos esses títulos dele é porque é a função dele, é a missão dele. Então, assim como ele enganou a Eva, com a sua astúcia. Está vendo? Se a gente for ver qual foi a astúcia que ele preparou ali, quem é aqui de nós que não caía? Quem é? Quem não caía naquela astúcia dele ali, naquele laço? Ah, rapaz, realmente foi isso aí. Mas se você comer, vai acontecer coisa melhor para você. Você vai ficar conhecendo o bem e o mal, você vai ficar igual a Deus. Olha aí, quem é que não quer ser igual a Deus? Olha o que ele fez. Vai ser igual a Deus? Não, estava mentindo, ela ia morrer. Está vendo a mentira? Está vendo a metade da mentira? Como pegou ela? Não, eu ser igual a Deus, vou ver todas as coisas, vou ver tudo. Vai ser bom demais. O que aconteceu? Morreu. Foi assim que aconteceu. Essa foi a astúcia, essa foi a cilada. Então ela foi enganada. Aí ainda no versículo 13 do mesmo capítulo, diz assim, porque os tais são falsos apóstolos. Aqui também mostra a questão da mentira, né? O engano. É a arma dele. Eu estou mostrando as armas dele, o que ele tem feito. Porque os tais são falsos apóstolos. Se é falso, não é verdadeiro. Se não é falso, ou seja, se é falso, não é verdadeiro. Obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Está vendo? Ele mesmo transforma a coisa, ele maquia a coisa de tal maneira com o intuito de nos enganar, de mentir para nós. Então tudo isso é arma para nos desencorajar, para derrotar, para nos derrotar. Aí ele continua dizendo, não é muito, pois os que seus próprios ministros se transformam em ministro de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Está aí. Então nós vimos aqui somente sobre as armas do inimigo e as ciladas dele. Ainda tem os dardos ainda. Eu não vou falar muito de dardos não, depois se os irmãos quiserem esses versículos aí, com relação aos dardos, mas tem uma passagemzinha aí em Atos 5, né? Os irmãos sabem lá aquela situação de Ananias e Safira, Atos 5. Misericórdia, o tempo passa rápido demais. Atos 5, 2 e 3. Diz assim, ó. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher, Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Está vendo o que ele fez?
encheu o coração dele. Olha, está todo mundo vendendo as propriedades lá, olha a cilada. Está todo mundo vendendo as propriedades lá, levando valor para os apóstolos para poder distribuir para os santos, para a igreja. Você, Ananias, vende e combina com a sua mulher, vocês dois aí, isso Satanás falando, e leva uma parte. Pedro não vai saber. Olha aí, Pedro ia saber ou não ia saber? O Espírito ia revelar para Pedro, e como revelou. Por que você deixou Satanás encher o seu coração, você combinando com sua mulher? Parece que é tão bom, né? Acertar as coisas com nossas mulheres, não é? Depende. Se é no novo homem, se é no Espírito, se está dentro do propósito de Deus. Ah, mas vamos pegar aquela pessoa lá e dar uma pisa nela. Vamos, meu marido, vamos. Vamos armar uma cilada para ela. Então, foi armada uma cilada e quem se deu mal foi Pedro e a mulher dele. Todos os dois morreram, porque caíram na cilada. Ananias, Ananias e Safira. Os dois, foi eles que morreram. Então, irmãos, eu vou parar por aqui, porque não vai dar, o tempo aqui já está muito escasso, né? Mas ainda vai faltar ver as nossas armas. Essas nossas armas é que é muito importante. Nós já vimos aqui muita cilada, ainda tem mais cilada do inimigo, mais arma do inimigo, mas eu creio que já foi o suficiente, né? Aí tem aqui as nossas armas. E não vai dar para a gente ver as armas todas, né? Porque não adianta a gente correr, passar correndo. Eu vou parar por aqui e os santos, né? Se quiser compartilhar, vê aí. Mas eu vou dar só uma pincelada rapidinho aqui, 2 minutos dá para fazer isso. As nossas armas, elas estão em Efésios, esse livro é muito rico. Estão no capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. Né? O capítulo 1 mostra as bênçãos, o que Deus fez por nós. O capítulo 2 mostra a nossa história, como nós cremos no Senhor, o que o Senhor fez, a redenção nos salvou. No capítulo 3 mostra ali que como nós devemos viver. O capítulo 4, a formação da igreja. O 3, o mistério de Deus. E aí ele vai mostrando, e depois em todo um andar, todo um viver. Todo um viver. Então, isso diz respeito às nossas armas. É viver, andar, como diz o capítulo 4 aqui, o versículo 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que foste chamado. Então, é andar de modo digno da vocação em que fomos chamados. Você foi chamado para ser um soldado? Pois tem que andar uniformizado, preparadinho, todo bonitinho, bem apresentado. Quando fala bem apresentado, já engloba tudo isso. E preparado. E obediente ao seu Senhor. Mas na próxima, eu creio que se nós tivermos a oportunidade, a gente vai entrar nessas questões aí das nossas armas, que é para nós vencer o inimigo. Amém? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém. Se puder compartilhar, sim, porque essa palavra é muito propícia para que nós não ignoremos. Porque realmente, como o irmão compartilhou, está escrito, né? Precisamos conhecer os desígnios de Satanás. Porque com quem você luta? Se você não tem noção do que é essa obra do maligno, você acredita que você está sujeito a cair nessa armação dele, principalmente porque ele age no nosso meio. Ele age no mundo, mas o mundo é dele, entendeu? Se você é aquele irmão que fica no muro, ele também fala a mesma coisa, o muro é meu. Entende? Ele não está preocupado com pessoas que vivem, sabe? Andando segundo a correnteza do mundo. Ele está preocupado, entendeu? Você é um irmão na vida da igreja, mas você não é uma pessoa, porque aqui fala aqui, ó, o versículo que o irmão leu aí, fala assim, quanto ao mais, sejam fortalecidos. É uma exortação para todos nós. Como é que nós somos fortalecidos? É só vir para a reunião, sentar e sair, ouvir, sair? É só isso? Não. É um viver. A igreja se chama viver da igreja. Por quê? Porque é uma vida, sabe? Só a reunião, só vir para a reunião, é que está guardada. É muito
Mas você não vive só de reunião após reunião. Você vive na sua casa, com sua família, você vive no seu trabalho, com seus colegas. A gente vive fora. Então, por isso, a gente precisa estar revestido do poder de Deus. Mas para revestirmos e fortalecermos, temos que estar nos alimentando. Sim. Individualmente, você está buscando aquela comunhão íntima com o Senhor. Sabe, aquele tempo com o Senhor. Além de abrir a palavra e ler a palavra. Inclusive, eu quero que os irmãos depois dar uma olhada ali na mesa de literatura, nós temos literatura ali. Irmãos, é necessário nós abrirmos a palavra e nos constituirmos. Por quê? Tudo que vai ficar, irmãos, é a palavra de Deus. E se você quer vencer essas astúcias do inimigo, é por meio da palavra. Senhor Jesus, a gente sai da reunião, o Senhor, como passado, vinha para a reunião, estava na reunião, todinha completa, aí saía com mais ou menos menos de meia hora, surgiu uma situação e estávamos quase agarrados, brigando e fazendo confusão, entendeu? A gente fica muito propício à armação do maligno. E ele está continuamente lançando serra contra nós. Por quê? Porque o versículo aqui de 1 Pedro 2,9 fala assim, ó. Vós, porém, sois raça eleita. E foi Deus que falou para nós desde o momento que nós cremos nele. Ele diz, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, adianta você falar, não vou mais fazer reunião, não vou mais reunir, quero ser mais crente, não quero mais servir a Deus. Você pode falar isso, mas não acontece. Sabe por quê? Porque você está carregado, você foi receber o selo do Espírito Santo, está dentro de você. Ontem na comunhão e na pregação do Evangelho, eu comprei com o casal, a irmã, a esposa falou para ele, eu congreguei na Batista, eu congregava na Batista, mas eu larguei, porque você não deixa você filho de Deus, não. Você é um filho de Deus. Sabe, irmãos? Às vezes a gente tenta se enganar, sabe? A gente não deve se deixar se enganar. E Satanás, ele age justamente aí nesses pontos, sabe? Aí precisa conhecer o poder de Deus para nos guardar. E para a gente conhecer e ser fortalecido e não cair na armação dele, é estarmos constituídos da palavra de Deus. Amém. Porque é a palavra que derrota Satanás. Senhor Jesus não lutou com ele quando ele estava lá os 40 dias, 40 noites. Lá não, ele estava lutando, ele estava tranquilo. E ele falava, se eu falo a palavra, você fala, e apenas essas três palavras. Satanás puxar e passar para outra. O fio que aconteceu com ele saiu com o rabo entre as pernas. Senhor Jesus. Amém. Agora, se você não está constituindo a palavra, vem, ouve. Não entra, não rumina. Agora nós temos aí a questão de emerger na palavra. Irmãos, nós vamos ficar poderosos. Por que para sair na rua nós precisamos ter essa emersão da palavra? Porque é tão usado. E outra coisa, sozinho é bom, irmão, mas junto é outra coisa. Que aqui fala de um corpo, fala de um novo homem. O novo homem é o corpo, é um organismo vivo. E juntos nós somos desse poder. E cada um com a sua porção, sabe, irmão? Cada um exercitando o seu dom. Senhor Jesus, essa palavra para nos encorajar. Sabe, nós vemos o que nós temos. Nós temos a bênção do Espírito Santo. Senhor Jesus, eu fui encorajada e completou a palavra do Senhor de ontem, sabe? Porque nós vemos que o inimigo, ele não está parado e ele é forte. Você acha que porque você é filho, você está todo poderoso? Não está, não. Você é filho, mas é um filho que precisa se alimentar. E se alimentar ainda não só bate leite, não. O Senhor está querendo nos dar comida mais sólida. Senhor Jesus, nós não somos mais crianças. Ele fala para nós que vocês já somos crianças. Não está de um lado do outro, meus irmãos, mas não sei o quê. Não. Vamos ver o Senhor, que há um general na batalha, há um capitão da salvação. Senhor Jesus, é preciso se apoderar dessa palavra, irmão. Ele tem que falar para Satanás que está envergonhado e confundido. Na minha vida você foi envergonhado, e na vida da igreja você não vai ser. Porque eu vou estar diante do Senhor e
Ele, Senhor, me tira das trevas e leva para a luz, Deus é vida. Aí Satanás acusando, Senhor Jesus, foi o Senhor que morreu por mim, foi o Senhor que sofreu, o Senhor que morreu, eu comecei a falar. De repente eu pulei da cama, minha cara toda fechada, aí a brecha na eu comecei a falar saindo, aí quinta-feira eu tive saí do carro e deu para mim para a reunião, eu falei, cadê Satanás? Eu não vou bater, não vou para ninguém não, mas eu ouvi a live do irmão Pedro. Aí eu comecei lá e comecei a ouvir a live, comecei a falar, irmãos, a palavra ela dá uma reação de nós. Irmão, só depende de nós. Só depende. Né? Como foi falado, a palavra fala, Satanás ele deu uma cara, o pai desse. É verdade. Né? Às vezes a gente está vendo aqui da igreja, está desfrutando, está buscando o Senhor, não está acontecendo nada, a gente fez tudo bem, né? Mas quando as coisas da rocha mesmo, aí você vê que é você e o Senhor. E é verdade, nós estamos num mundo espiritual. Irmãos, se nós queremos ser vencedores, nós temos que lutar. Nós não temos que ficar na passividade. Eu quero ser vencedor, mas enquanto está tudo bem, está tudo bem. Enquanto está tudo mal, eu estou bem também. Irmãos, nós temos que lutar. Irmão falou essa manhã, a maior, como é que é? A melhor, o ataque não é se defender, mas é atacar também. Atacar. O melhor defender é o ataque. Melhor defender então, nós temos que atacar, nós temos que estar junto com os irmãos desse plano. E eu tive essa experiência essa semana. Eu estava sozinha dentro de casa, mas eu comecei a usar a palavra. Eu comecei a orar e identificar o Senhor, e o Senhor me levantou. E achei muito engraçado, de repente eu já abri a janela, já abri a porta e veio aquele sol. E eu comecei a identificar o Senhor. Irmãos, nós temos que usar a palavra. Porque a palavra não tem poder. Pode derrotar o inimigo. E a gente, cada um de nós, se nós queremos permanecer na condição que nós estamos ou não. Então, graças ao Senhor por essa palavra, porque a palavra tem reação no nosso viver. Amém. Aleluia. Amém. Esse mês, assim, eu tenho umas experiências com o Senhor que é impressionante. Amém. Tanto de felicidade, também algumas assim, que eu acho que eu entendo agora para testar. Ontem eu tive uma experiência assim que, sinceramente, eu tive que clamar muito ao Senhor. Lá no serviço tem uma pessoa que se levantou. Acho que para testar, minha fé vem trabalhar com o caráter. Eu estava muito triste, muito grave, assim, com N situações, né? Aí teve uma hora que eu acho que o André Felipe bem no ouvido das frases que eu escutei foi essa: olha, você anda no meio dos irmãos, você diz que é cristão, você faz e que está na por que você não fala logo da igreja se não dá a palavra? Se lasca logo a palavra que é se afasta. Aí bem na hora eu me lembro assim que eu repreendi, voltei no Senhor, aquela raiva continuou. Aí na hora do meu intervalo, voltei, teve a situação de novo. Aí eu lembrei de uma palavra que foi dada aqui na igreja, né? E nos momentos de ira, a gente tem que louvar o Senhor. Amém. E eu comecei a louvar com o nome da dominação. E aquilo foi passando. E eu tinha lembrado que a menina tinha vindo para a igreja. Aí eu falei, não, a minha mãe tem igreja, mas eu vou para o local, né? Eu vou carregar as baterias. Quando eu cheguei aqui, essa palavra, o vídeo foi cantado, o Senhor foi e eu acredito que são grandes pensações. Porque eu tenho vontade de seguir. Às vezes aparece uma pessoa lá no posto, eu prego o evangelho, falo para a pessoa, independente da pessoa ter, as pessoas muitas vezes precisam falar com o Senhor, muitas vezes tem vergonha de chegar no local, chegar no igreja, tem que ser ficado. Entendeu? Eu queria te perguntar ao Senhor por isso, porque pensar nisso comigo. Porque realmente foi uma coisa que eu não entendi. Eu agradeço o Senhor por essa palavra. Realmente, se ela vai ter entendido, vai me tirar do foco. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Posso orar por você, orar com você, orar por sua vida, por sua família, orar por você, orar com você, orar por sua vida, por sua família. Acende a vitória.